A noite que o pântano devorou um exército. 1000 soldados entraram no pântano. Apenas 20 saíram. Origem: a ilha que não perdoava. Janeiro de 1945. O mundo ainda sangrava. A Segunda Guerra Mundial entrava em seu capítulo mais brutal no Sudeste Asiático. Nas costas da Birmânia, hoje Myanmar, existia uma ilha, Ream Ri, 80 quilômetros de comprimento, coberta de segredos. Para os britânicos, era uma joia estratégica, o lugar perfeito para construir campos de aviação e dominar o avanço aliado na região. Mas havia um problema. Os japoneses já estavam lá. Desde 1942, o exército imperial japonês ocupava Ream Ri com mãos de ferro. O coronel Kanichi Nagasawa comandava cerca de 1000 homens, guerreiros treinados para morrer antes de se render. Em 14 de janeiro de 1945, a 26ª Divisão de Infantaria Indiana desembarcou na ilha com uma missão clara: tirar os japoneses de lá. Canhões dos encouraçados britânicos rasgavam o ar da madrugada. Caças da Royal Air Force varriam qualquer tentativa de resistência. Os japoneses recuavam, metro a metro, até que não havia mais para onde ir. À frente, o manguezal. 16 quilômetros de pântano denso, escuro e completamente vivo. O mistério. A noite de 19 de fevereiro. Os britânicos ofereceram rendição. Alto-falantes ecoavam pelo pântano. Saiam. Vocês têm a chance de viver. Nenhum soldado saiu. Para um guerreiro japonês da era imperial, a rendição era a morte mais vergonhosa possível. Então todos os 1000 homens entraram no pântano. A lama os engolia até os joelhos. Às vezes, até a cintura. Mosquitos em nuvens densas, escorpiões nas raízes, cobras nas sombras, fome, sede, feridas abertas em contato com a água salobra. Mas nada disso era o pior, porque os manguezais de Ream Ri abrigavam algo que os esperava, algo que o cheiro de sangue da guerra havia chamado para aquelas águas escuras. Crocodilos de água salgada, os maiores predadores répteis vivos na face da terra, 6 metros de comprimento, 1 tonelada de músculo, dente e instinto primitivo de 200 milhões de anos. Na madrugada de 19 de fevereiro de 1945, as patrulhas britânicas nas margens do pântano ouviram algo que nunca esqueceriam. Gritos, tiros desesperados no escuro, e então, um som que nenhum treinamento militar prepara um homem para ouvir. O naturalista Bruce Stanley Wright estava nas margens naquela noite. Anos depois, ele escreveu: os crocodilos, alertados pelo barulho da guerra e pelo cheiro de sangue, reuniram-se entre os manguezais, deitados com os olhos acima da água, atentos para a próxima refeição. Com o fluxo da maré, avançaram sobre os homens mortos, feridos e sem ferimentos que haviam sido atolados na lama. Alguns soldados tentaram subir nas árvores. Os galhos os traíram. Outros tentaram lutar com baionetas. As mandíbulas não cederam. Um crocodilo de água salgada não larga, não hesita, não tem piedade. E segundo Wright, há algo ainda mais perturbador sobre esses animais. Eles continuam atacando mesmo depois de saciados. Quando o dia amanheceu, urubus e abutres circulavam lentamente o pântano. Dos 1000 soldados que entraram naquela escuridão, apenas 20 chegaram à margem. Vivos. O lado B, o mito que a história esconde. Mas aqui, cena incomum, vai um passo além do que você já ouviu, porque essa história tem um lado B, e ele é ainda mais perturbador. Em 1968, o Guinness Book of Records classificou a Batalha de Ream Ri como o maior desastre de crocodilo do mundo, o maior número de mortes humanas em um único ataque de animais. Mas em 2016, a National Geographic enviou uma equipe à ilha. Eles entrevistaram moradores locais, vasculharam registros militares britânicos que nunca tinham sido analisados sob essa ótica e encontraram algo incômodo: nenhuma evidência de uma chacina em massa provocada por crocodilos. Os aldeões birmaneses que viveram durante a batalha
Alguns que até serviram nos exércitos japoneses disseram outra coisa. A maioria dos soldados morreu de desidratação, de doenças transmitidas pelos mosquitos, de fome, de afogamento na lama. E há algo ainda mais estranho. O próprio relato de Bruce Stanley Wright, o documento que fundou o mito, tem uma falha enorme. O capítulo sobre Ram Ree em seu livro foi escrito na terceira pessoa. O resto do livro inteiro é escrito na primeira pessoa. Wright não estava presente naquela noite. Ele baseou tudo em relatos de outros soldados. E os registros militares britânicos revelam algo diferente sobre aquela fatídica madrugada. Os gritos que ecoavam no pântano vinham de uma tentativa desesperada de centenas de japoneses tentando atravessar a nado um canal para chegar ao continente birmânico. Os aliados os abateram na água. Na manhã seguinte, os crocodilos chegaram. Mas para se banquetear com os mortos, não para criar os mortos. O historiador Frank McLean concluiu que o massacre de crocodilos de Ram Ree ofende todos os cânones da verificabilidade histórica. Outros especialistas apontam algo óbvio. Menos de 100 pessoas morrem por ataques de crocodilos de água salgada por ano em todo o Sudeste Asiático. A ideia de que 900 guerreiros armados foram devorados em uma única noite desafia toda a lógica ecológica. Conclusão: o que o pântano realmente engoliu? Então, o que é Ram Ree? Lenda? Realidade? Os dois? Talvez a verdade seja a mais assustadora de todas. 1000 homens entraram num pântano tropical depois de semanas de guerra, sem água, sem comida, feridos, exaustos, cercados por mosquitos, cobras, escorpiões, lama, doença, fome e, sim, alguns crocodilos. E o Bushido, o código de honra do guerreiro japonês, não os deixava pedir socorro. Aqueles homens escolheram o pântano em vez da rendição. E o pântano os aceitou. O que matou a maioria dos soldados de Ram Ree não foram os dentes dos crocodilos. Foi algo muito mais humano: a recusa de sobreviver. E o Guinness Book ainda mantém o registro, porque às vezes a história que o mundo quer acreditar é maior do que a verdade. Ram Ree, o pântano que devorou um exército ou que simplesmente os engoliu.